Capítulo 12 do livro de Gênesis, verso 7, eu vou ler com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Que Deus nos abençoe essa noite. Eu estive pensando, o pastor Lucas deu uma dica muito boa. E possivelmente a gente vai deixar de transmitir os cultos ao vivo. Nós só iremos gravar e no outro dia a gente lança. Porque tem várias pessoas que estão preferindo assistir de casa. Então quem quiser participar do culto, vem, né? Tem muita gente acomodada, assistindo em casa hoje no sofá, né, o culto. E a igreja, a finalidade da igreja é nada mais do que a comunhão dos santos, do corpo de Cristo, né? E tem muitas pessoas que querem a bênção, mas não querem o compromisso com o dono da bênção. E aí quem é bom para dar desculpa não é bom para fazer nada. Mas que Deus abençoe aquelas pessoas que não têm vindo e que elas voltem a se dispor. Não tem mais desculpa de pandemia, né? A casa do Pai, as portas estão abertas e que a igreja volte a congregar, em nome de Jesus. Capítulo 12, verso 7 de Gênesis, diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, a tua palavra, ela é a verdade. Nós queremos te pedir essa noite, torna viva a tua palavra nos nossos corações. Nós queremos te adorar com as nossas vidas e te pedimos, ó Pai, alimenta-nos, fala conosco, fala com a tua igreja, Pai, através desta palavra, que nós possamos, ó Deus, entender, ó Deus, que nós precisamos de sabedoria, porque os dias são maus, o mundo está virado, e os dias são maus, por isso nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para podermos conduzir a história que o Senhor escreveu a nosso respeito. Para que ela se cumpra, nós precisamos da sabedoria que vem do céu. E o Senhor me deu uma palavra sobre família, e qual é o antídoto para Deus termos famílias equilibradas. Nós te adoramos essa noite e te pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria começar esta mensagem perguntando para você: por que é que as famílias se deformam? Quando foi que uma família saudável se deformou? Se alguém puder pegar uma água, eu agradeço. Eu estive hoje, durante o dia inteiro, lendo sobre o início das famílias, segundo a palavra de Deus. Obrigado, Enzo. Segundo a Bíblia, como as famílias começaram. E aí eu achei interessante porque que existiram famílias, casamentos poligâmicos, né? E os casamentos monogâmicos. Que é o poligâmico, são os homens que têm várias esposas. E aí, lendo a história, eu pude entender por que que naquela época, o povo de Israel, os homens tinham várias esposas. Porque quando se tinha guerra, e existiam muitas guerras, as esposas iam para a guerra, gente? Não, somente os homens, sim ou não? Os homens iam para a guerra. E por consequência, morria-se muito mais homens que mulheres. E as mulheres ficavam viúvas. E naquele tempo, as mulheres, elas não tinham abertura para falar nas praças, para falar na rua, para falar diante da sociedade. A mulher, o papel da mulher era ser companheira, cuidar dos filhos e cuidar do marido. E com isso, as mulheres iam ficando viúvas. E para que essas mulheres não se tornassem prostitutas ou sem serventia na sociedade, é que os homens tinham que casar-se com aquelas mulheres. Quando morria um homem, e se tivesse um irmão, o irmão dele ia lá e casava-se com aquela mulher.
para que não acabasse a linhagem. E isso eu fui entendendo. E Jesus, quando ele começa a explicar várias coisas, uma das coisas que ele defende é o casamento monogâmico, né? O homem ter uma só mulher. Por quê? Porque quando o homem tinha várias esposas, acaba que cada mulher, ela teve uma criação de uma forma, ela teve uma educação, ela aprendeu uma profissão. Naquela época, todos os homens, eles aprendiam as profissões com seus pais. As mulheres aprendiam as profissões com suas mães. As escolas, elas aconteciam nas casas. As reuniões de oração aconteciam nas casas. Ou seja, as pessoas eram educadas dentro de suas casas, no meio de suas famílias. E aí, eu fui ler sobre exemplos de homens que tiveram famílias equilibradas, e pessoas também que tiveram famílias totalmente desestruturadas. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nós vivemos em uma geração de desafios. E o maior desafio, há quem diga aqui que é criar filhos, há quem diga aqui que é manter um marido fiel, há quem diga que é ter uma esposa idônea. Cada um vai defender o seu peixe. Os adolescentes vão dizer que o desafio é ter pais equilibrados. E a grande verdade é que as famílias foram deformadas. E numa situação em que vivemos, no mundo em que vivemos, com as leis que todo dia estão sendo fomentadas, novas leis, a todo custo, até os congressos tentando matar as famílias, enquanto a igreja luta pela família, muitos outros querem dissolver as famílias. E para que nós possamos manter famílias equilibradas, ou criarmos famílias equilibradas, porque bem verdade é que as famílias, na sua grande maioria, estão desequilibradas. E por isso encontram tantos obstáculos e tantos desafios para viver diante de uma sociedade caótica. E como nós estamos no mês de abril, estamos falando do mês da sabedoria. A Bíblia conta a história de Salomão, que foi um homem que Deus deu extrema sabedoria, por isso foi um dos homens mais ricos da história, biblicamente falando, porque ele tinha sabedoria. Ele poderia ter pedido tantas coisas, né? Mas ele pediu a Deus sabedoria. E se eu perguntasse aqui hoje à noite, quantos aqui precisam de sabedoria para que se tenha uma família equilibrada? Quem gostaria de receber essa bênção? Logo se vê que todos. Por quê? Porque o desafio é grande. O desafio de formar uma família de sucesso, uma família de bem, uma família equilibrada, ele é extremamente grande. Se não for a presença do Espírito Santo em nossas vidas, se não for o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, como será o futuro dos nossos filhos? Porque se eu perguntar aqui, como foi que você chegou até aqui? Com certeza você vai me dizer, com muitos obstáculos. Muitos de vocês que estão sentados aqui, talvez não eram nem para estarem mais vivos, mas Deus os livrou da morte, os livrou da criminalidade. Eu aprendi que a diferença de nós, muitos de nós aqui adultos, para aquelas pessoas que estão presas hoje, lá na penitenciária, na Papuda, sabe qual é a grande diferença da gente para eles? É que o crime que eles cometeram está tipificado no Código Penal. E o crime que muitos de nós aqui já cometemos, pela misericórdia de Deus, não está tipificado no Código Penal, senão nós estaríamos lá também. Não é porque ninguém aqui é muito bonito ou muito certinho, não. Ou seja, a falta de sabedoria
ela deformou a muitos de nós. E se hoje estamos tendo dificuldades de que os nossos filhos nos respeitem, que os nossos filhos nos honrem, que os nossos maridos sejam os provedores da família, que as nossas esposas sejam como a mulher de Provérbios 31, se estamos tendo essa dificuldade, sabe por que é? Porque você está deformado, deformada. Porque se não estivéssemos deformados, estaria tudo certo. Não precisaríamos de convidar pregadores de fora para vir ajudar-nos com os nossos adolescentes. Não precisaríamos de casados para sempre para fortalecer os casamentos. Não precisaríamos de encontro de casais para que maridos e esposas se entendessem e começassem a aprender a olhar nos olhos e conversar um olhando no olho do outro. O fato é que as tempestades ao longo do tempo, as dificuldades e obstáculos te deformaram, me deformaram. E se não for a sabedoria que vem do céu para as nossas vidas, provavelmente a gente vai continuar gastando os nossos dinheiros com livros mirabolantes, com cursos online para como criar filhos, com advogados para fazer os nossos divórcios, com mentores para nos ensinar o caminho a seguir. Hoje eu escutei de uma pessoa, escutei um áudio falando sobre uma mulher que é crente em Jesus, que tem uma formação na área de desenvolvimento humano, uma pessoa que está crescendo em vários aspectos, mas ela está buscando um mentor espiritual. E aí eu pergunto, antigamente, gente, existia tanto essa palavra mentor, coach. Sabe por que existem essas ferramentas hoje? Porque nós somos a geração que gosta de tudo mastigado, a geração que quer tudo pronto. A gente quer pagar R$500 de curso e ter a nossa vida resolvida. Hoje, todo mundo é especialista em alguma área, todo mundo é técnico em alguma área, todo mundo é mentor em uma área, todo mundo é o profissional da área que pode te capacitar a você ir lá em 6 passos mudar a sua história. E as pessoas estão caindo todos os dias nesse conto, porque as pessoas querem uma vida de sucesso pronta, as pessoas querem resultados imediatos. E quando nós começamos a buscar as coisas da forma mais fácil, acredite, aquilo que vem fácil vai fácil. Estamos há um ano trafegando na cidade de São Sebastião, onde começamos dentro de uma garagem, uma reunião de adoração ao Senhor Jesus. E muitas vezes, nós sem instrumentos algum, nós adorávamos ao Senhor mais do que hoje que temos instrumentos e ministros altamente capacitados aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos muito mais preocupados com a resolução dos problemas que estão se acumulando nas nossas cabeças, nas nossas mentes, com que propriamente sermos adoradores do Senhor Jesus. Quando eu vejo o meu amigo, meu irmão Tarcísio, vem aqui, pega a viola, falta arrancar as cordas vocais aqui, ó, ele não está nem aí, está de olho fechado. Sabe por quê? Ele já esteve no fundo do poço. Um dia esse cara vai vir aqui contar a história dele para vocês. Você está achando que ele sempre foi esse bigodinho bonitinho dele aí, e essa unção toda aí? Tarcísio tem história. Aí ele sabe o que ele faz? Ele bagunça o negócio. Ele vai para a bateria, manda a irmã vir para o violão e a adoração continua. Sabe por quê? Não é o instrumento, não é o talento, é a unção de Deus que vem do alto. A unção de Deus que vem do alto, ela cura você de um câncer, ela cura você de uma maldição terrível que vem do seu avô, do seu bisavô, do seu pai, dos seus irmãos, e todo mundo cai no mesmo buraco e não sabe por que acontece toda vez na mesma família, porque existe maldição na família, mas você continua buscando cursos, leituras, conselhos, tomando conselho com pessoas que nem de longe têm a unção de Jesus do coração,
E as histórias não mudam nunca na sua vida. E o Senhor te trouxe aqui essa noite, você que está aqui assentado, e você que pela misericórdia de Deus tem um aparelho eletrônico, um smartphone, e pode hoje escutar essa palavra, abra os teus ouvidos. O Senhor está falando para você: pare de tomar conselhos com pessoas que não têm aquilo que pode mudar a tua história. Porque se pudesse tanto, as pessoas que estão se tornando multimilionárias, com promessas de mudar a história das pessoas, ainda usam. Sabe por que não mudou? Porque que você se sabota, porque você não cumpriu todos os passos. Eu tenho algo para te falar, meu amigo. Você pode fazer o curso que você quiser, você pode se preparar onde você quiser, você pode estudar onde você quiser. Se você não aprender que tem que dobrar joelho no chão e começar a orar e conhecer a voz do Deus Criador, as coisas não vão mudar para você. Sabe por quê? Porque Deus tem ciúmes de quem é dele. Se você é de Deus, você pode passar onde você estiver, a tua história não muda, porque você ainda não conheceu o Deus verdadeiro. E tem gente que nasce, cresce, morre dentro de uma igreja e vai para o inferno, porque nunca soube quem é Jesus de verdade. O Jesus que a pessoa conhece é só o Jesus dela ler na Bíblia e levantar a mão para o céu e achar que ele é um velhinho de barba que está lá. E você precisa aprender sobre sabedoria de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria que vem dos homens. Sabedoria que vem dos homens, ela mata a tua fome hoje, quando é amanhã, tu está com fome de novo. A sabedoria que vem de Deus, se você experimentar um dia na presença, nos átrios do Senhor profundamente, de ser batizado com o Espírito Santo, de conhecer o Deus verdadeiro, nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede, porque isso é promessa de Jesus. E Ele nos traz aqui hoje, essa noite, para falar sobre equilíbrio na família. Por que é que os grandes congressos bombam tanto? Por que é que tem pessoas renomadas falando sobre equilíbrio na família? Porque essa é a maior doença do século 21. Famílias desequilibradas. Se a minha família fosse totalmente equilibrada, eu não passaria pelos problemas que eu passo. Eu não teria as dificuldades, eu não teria que ser chamado a atenção. Muitas vezes eu não teria que ficar com a minha cara vermelha de vergonha, porque eu não tenho tido êxito nas áreas que eu poderia ter. Ao passo que, se eu me voltar para a palavra de Deus, começar a conhecer o Deus verdadeiro, começar a ter experiências com Jesus, a palavra de Deus, ela transforma o meu caráter. A palavra de Deus, ela me faz ter vergonha na cara. A palavra de Deus, ela me faz ter um comportamento de responsabilidade, mas também de credibilidade. E as pessoas olham e falam: ali não, ali vai um homem de Deus. Quando ele fala, tem que respeitar. As pessoas estão respeitando qualquer pessoa hoje em dia, porque o cara tem um canudo, porque o cara é coach, porque o cara tem um programa top no YouTube, com muita visualização. Vai passar uma semana com ele. Existe um cara na rede social, o Wendel Carvalho, muita gente conhece, um cara top, sabe, que tem ajudado muitas famílias a se erguerem, tem ajudado em vários aspectos, só que ele tem um problema que todo o dinheiro do mundo não conseguiu resolver. Ele e a Karina Peloy, ele e sua esposa, até hoje eles não conseguiram gerar filhos. Com toda a fortuna que eles têm, eles já tentaram todos os tratamentos e não conseguiram. Pela inteligência emocional, eles vão trafegar, vamos ser felizes sem filhos mesmo. Mas existem coisas que o dinheiro não pode fazer, que os cursos poderosos não podem fazer. A vida, só Deus dá. E tem gente que não valoriza a vida que Deus tem dado. Tem gente olhando para a grama dos outros que é mais verde e não vê que aquilo que Deus te deu é algo mais precioso do que nunca. Existem muitas mulheres no mundo envergonhadas porque foram deixadas pelos seus maridos. Minha mãe, por muitos anos, minha mãe teve muita vergonha. Ela falava: eu nunca vou pedir um copo de açúcar emprestado para ninguém, porque eu tenho vergonha de ser uma mulher separada. Porque meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos, minha mãe tinha 36 anos de idade, era jovem, mais jovem que muitas de vocês mulheres aqui. E ela fez um voto com Deus, que Deus cuidaria dela, Deus seria o marido dela. Mas nunca foi fácil para ela. E sabe por que o meu pai foi embora? Porque veio já oriundo de uma família desequilibrada. O meu avô, ele passava na frente da casa do meu pai com uma cesta de compras e levava para outra mulher que ele tinha. E os filhos passavam fome dentro de casa.
O meu avô, quando chegava com raiva em casa, algumas vezes ele já pegou o meu pai, amarrou, deu surra com fio de ferro nas costas até sangrar, mandava a minha avó dar banho de água e sal e trancava meu pai 2 dias dentro do guarda-roupa. E o meu pai, a despeito de tudo isso, ele ainda conseguiu vencer alguns obstáculos. Um deles foi gerar família, casar-se, ter 3 filhos, só que ele não conseguiu continuar a jornada. Sabe por quê? Desequilíbrio. E por que eu estou falando tanto sobre isso? Será que tem alguém no nosso meio que precisa de equilíbrio na família? Eu ouso dizer que não tem nenhum. E não é só aqui na nossa congregação, não. É você que está nos assistindo, são seus amigos, seus parentes. É raro você encontrar uma família que tem equilíbrio. E ainda as que têm, elas têm grandes obstáculos dentro da família. Muitas vezes precisam de abrir mão de muitas coisas para poderem manter esse equilíbrio da família. Tudo que é bom dá trabalho, gente. Fazer um curso de faculdade dá trabalho. Você construir uma empresa dá trabalho. Você ter um namoro e chegar até o casamento, preparar um casamento, dá trabalho. Você educar filhos dá muito trabalho. Pergunta para os seus pais aí se você deu trabalho ou não. Você sabe que deu. Por que as famílias se deformam? O ser humano, ele tem dificuldades em construir um processo. Que processo? Por exemplo, botar uma aliança no dedo, escolher uma pessoa e casar-se com ela, é um processo, sim ou não? E por que tanta gente se divorcia? Porque construir um processo dá trabalho. Porque você ser fiel a uma pessoa dá trabalho. Porque as ofertas são muitas todos os dias. Algo que era para ser normal, que era as pessoas casar-se e ir até o fim com seus cônjuges, e hoje se tornou comum. Se não der certo, separa. Porque processo dá trabalho. Abraão foi um homem temente ao Senhor, mas na vida dele nada foi fácil. Na vida de Abraão, a história conta sobre a vida dele e nada foi fácil. Construir processo dá trabalho. E para que você tenha êxito na construção de um processo que Deus tem te dado, por exemplo, você está indo embora do Brasil até o meio do ano. Está fácil, Arão, organizar? Você está me mostrando uma lista de documentos que ele tem organizado, já está tudo lá. Mas ele já está lá? Não está lá ainda, está aqui. Ainda tem uma caminhada aí, daqui até lá, não é? Mas é muito mais fácil você olhar para a pastora Benta e falar: não, meu amor, vamos ficar aqui mesmo, vamos criar os meninos aqui mesmo. Mas não foi Deus que te chamou? Você não tem um convite para ir lá, para fazer uma obra lá? E por que as pessoas desistem de processo? Por falta de falta de sabedoria. É muito fácil eu ficar aqui de cima, me vestir de pastor e ficar criticando o lar de cada um de vocês. Eu não estou lá, não sou eu que pago as contas, não sou eu que boto o menino para dormir, não sou eu que dou banho, não sou eu que esfrego o bombril na boca dele quando ele xinga palavrão. Então é muito fácil criticar processos das pessoas. Agora, cuidar do meu processo e fazer com que ele seja um processo de sucesso nas mãos de Deus, ele requer sabedoria. E existem ingredientes que eu coloquei aqui para que nós possamos ter uma família equilibrada. Tudo começa na infância. As meninas, reparem, vocês que têm filhas, as meninas começam a brincar de ser mãe quando são pequenininhas. Elas têm a bonequinha delas ali, ó, e elas começam a cuidar daquelas bonequinhas ali, e bota uma madeirinha na boca, troca a fraldinha, né, da bonequinha. Elas já gostam de brincar de ser mãe, sim ou não? Vocês que são adultas, quem que é as mulheres aqui, que quando era criança brincava de ser mãe? Levanta a mão, só para eu ver. Só todas. Só todas. Sabe por quê?
Porque já começa a história de família, ela já começa na nossa infância. Vendo as nossas mães nos criarem, vendo os nossos pais tentando acertar e muitas vezes errando. O processo, gente, ele é cabuloso. Você ouvinte que está aí, conta aí, se tem alguém com você, compartilha com alguém, como foi o desafio na sua infância. Você já brincava de ter família, talvez muitos de vocês nunca se casaram, ou já estão no primeiro, no segundo, no terceiro relacionamento de casamento. Por quê? Porque não foi fácil. E você trafegar dentro de processos, você chegar a um processo de sucesso até o final, dá trabalho. Os filhos, eles reproduzem os atos dos pais. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? A sua filha, ela faz coisas parecidas com as que você faz? Sim ou não? Os seus filhos, eles reproduzem os atos dos pais? Sim ou não, gente? E eu coloquei aqui alguns tipos de pais ou de mães. Eu anotei aqui tipos de pais e de mães, só para você tentar enxergar um pouquinho do cenário. Existe o pai que ele é estourado. Existe o pai ou a mãe que o filho faz uma coisa. Primeiro ele falava assim, antes de ter filho: se fosse meu filho, eu quebrava a cara dele. Se eu tivesse um filho meu que fizesse isso, me passasse essa vergonha, eu quebrava a cara dele. Muitos, quando tem um filho, aí o filho fica passando vergonha e ele fica igual um abestalhado. Muitas vezes eu já fiquei igual abestalhado. Moralista pra caramba, mas na vez da gente, fica uma letargia. Por que será? Porque processo dá trabalho. E aí, existem os pais que estão estourados, que não têm paciência. Os filhos chegam querendo explicar algo, pedir uma informação. Não, menino, não sei o que, estou cansado. Não, pergunta para sua mãe. Vai lá perguntar para sua mãe. Então, não, vai perguntar para o seu pai. Pessoas estouradas. Só que ninguém nasce estourado. Alguém nasce estourado, gente? Olha o Theo, vive ali, ó, rindo, brincando, feliz. Sempre vou citar o Theo, porque é o que está já correndo no meio da gente, né? Daqui a pouco vai ter mais aí. Por que uma criança como um Theo poderia se tornar uma pessoa estourada? Se ela viver num ambiente hostil e de pessoas estouradas. Ele pode se tornar assim, sim ou não? Sim ou não, gente? Pois é, existem os pais que são machistas, que já vieram de uma formação de pai machista ou de mãe machista, ou feministas, não importa, que você fala: filho meu não faz isso não, filho meu não faz aquilo. Beleza, ele não faz na sua frente, mas alguém lá fora vai ser gente boa com teu filho, aspas, e o teu filho vai falar assim: não, eu não aguento viver com meu pai, porque meu pai, no mundo atual, eu ainda tenho um pai que é machista. Cabe machismo ainda, gente, no mundo atual, onde os caras, simplesmente porque trabalham, chega em casa, cruza os braços, toma banho e vai assistir futebol? Ainda cabe na sociedade de hoje? Hoje o mundo mudou, as mulheres também trabalham, os homens ficam em casa, os homens cozinham, os homens arrumam as casas, às vezes de uma forma tão perfeita, mulheres dirigindo melhores do que homem. As pessoas falavam: ah, mulher no volante. Foi o tempo, e eu aprendi que não existe mulher, ou homem que existe, que dirige, o homem dirige melhor que a mulher. Não existe o homem, a mulher cozinha mais que o homem. Existe habilidades. Existe a mulher que dirige melhor que o homem, ou vice-versa, ou o homem que cozinha melhor do que a esposa, e vice-versa. São habilidades. Mas no mundo de hoje, o machismo ele não cabe mais, ou até cabe. E quantos de nós, às vezes, ao reproduzirmos atitudes machistas dos nossos pais, acabamos contaminando os nossos filhos e perdendo o respeito ou a credibilidade, porque aquilo choca com a natureza de Cristo, que tenta crescer dentro dele. Ele vem para a igreja, ele aprende sobre Jesus, ele aprende a ser adorador, ele aprende sobre a palavra, mas o pai dele vai lá e distorce tudo que ele fez, ele aprendeu. Por quê? Porque o pai ainda é machista, e aí gera os desequilíbrios na família. Filhos criados só por mãe, como eu fui,
filhos criados só por pai, filhos criados sem pai, sem mãe, filhos criados pelos outros da rua. E aí os desequilíbrios vão acontecendo todos dentro de casa. Pais sem atitudes, filhos sem respeito, mães letárgicas. E isso vai deformando totalmente o formato de uma família que um dia foi criada para ser uma instituição de Deus. Teve um tempo que meu pai voltou para a casa da minha mãe, e aí depois eu percebi que ele não dormia com a minha mãe. E se eu via o meu pai sem dormir com a minha mãe, e eu achava normal, e ele é o meu herói, quando eu crescer, vai ser normal ou não eu dormir separado da minha esposa, na frente dos meus filhos? Sim ou não? Sim, porque foi o que eu vi acontecer. E muitas pessoas, elas já acham, porque eu faço algo dentro da minha casa, eu faço assim, mas você não vai fazer assim, meu filho. Sonha. Aquilo que você faz dentro da sua casa, as pessoas à sua volta, elas vão reproduzir o mesmo comportamento, até porque você é honesto, você é uma pessoa de bem, você é cristão, você tem Espírito Santo, mas você vive em desequilíbrio com o que a palavra de Deus falou para nós vivermos. E nós, cristãos, quantos de nós cristãos abrimos a boca para estourar no palavrão? E como é que eu vou querer que meu filho não xingue palavrão? Se eu xingo, ele vai xingar, e com naturalidade, não é verdade? Se eu não sou uma pessoa estudiosa, e eu não consigo nem ensinar um dever de casa para o meu filho, ele vai perceber ou não, gente? Sim ou não? Vai. E eu estou falando aqui de diversas coisas, com certeza coisas que existem no nosso meio, como sociedade, como igreja. Não é porque somos cristãos que não temos essa dificuldade, porque aqui existem pessoas casadas, pessoas separadas, pessoas com relacionamento melhorando, pessoas com relacionamento que já teve muito pior e pela misericórdia de Deus está mais ou menos. Mas o fato é que todos nós temos obstáculos. Você tem obstáculo com a pastora Benta e dificuldades? Você tem 2 filhos? Não é fácil. 2 rapazinhos já dentro de casa. Eu sou casado com Fabiana, tenho uma filha que não foi gerada por ela, e existem as dificuldades, porque ela foi criada de uma forma, Fabiana foi criada de outra, e eu fui criado de outra. Imagine, as famílias não são mais famílias tradicionais. E como é que eu aprendo a resolver, como é que eu resolvo tudo isso? E por isso, a gente tem encontrado tanta dificuldade nas famílias. E de verdade, gente, se não for o Espírito Santo, com sua infinita sabedoria, onde é que nós vamos chegar? Vai crescer, vão encher os bancos, vamos para um lugar maior. Só tem uma coisa para contar para vocês: o que mais existe na estatística são filhos de cristãos desviados. Dentro de uma penitenciária, 80%, qual é o percentual, varão? Você que trabalhou dentro da penitenciária, filhos de pais cristãos. A maioria. Está aqui um homem que trabalha dentro de prisão carcerária, falando: por que será? Mas eu ensinei a palavra de Deus, mas eu lia a Bíblia com ele, eu orava com ele. Mas a sua vida, existe equilíbrio diante de Deus e diante dos homens? Ou você anda devendo todo mundo, faz compromisso e não paga, promete e não cumpre, chega atrasado todas as vezes, em todos os lugares? Você acha mesmo que os filhos não veem isso? Se você viu nos seus pais, se você hoje está torto, porque você aprendeu a ser torto, foi com seus pais, você não aprendeu isso, não foi na escola, a escola não tinha cartilha mandando você entortar o seu jeito de ser, a sua falta de paciência, a sua irritabilidade, você aprendeu foi com teus pais, meu caro, minha cara. E o Senhor nos traz essa noite para falar sobre sabedoria. Sabedoria para quê? Para termos famílias equilibradas. Alguém nasce com mau hábito? Alguém nasce com hábitos ruins? Nasce, gente? Alguém nasce com hábito ruim? A gente já nasce com hábito ruim? E onde é que raio foi? Onde foi que eu aprendi
esses hábitos terríveis que eu tenho? Onde você aprendeu esses hábitos terríveis que você tem? Engraçado, né? Que mesmo os nossos pais nos ensinando muitas vezes o que era correto, porque eu tive uma mãe que me ensinou a dobrar a cama, a arrumar a cama e deixar os calçados sempre guardados. Por que até hoje eu insisto em deixar calçado espalhado? Hábito ruim. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é torta. Se fosse perfeita, todos os casamentos seriam perfeitos, todos os relacionamentos seriam maravilhosos, todos os filhos seriam bons de robozinho, ó. Filho, faz isso, tá bom, mãe? Filho, faz isso, tá bom, pai? Ia lá, fazia. É assim que acontece no dia a dia? Tanto não é que a Bíblia conta história do pai que tinha 2 filhos, e ele falou para os meninos fazer as obrigações. Um falou que não ia fazer, foi lá e fez. O outro falou que ia fazer e não fez. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela conta história, ou seja, então sempre existiu deformidade nas famílias. Nós sempre tivemos extremas dificuldades, sempre tivemos obstáculos e muitos desafios. E quando você vê uma família muito certinha, muito correta, toma cuidado, que alguma hora vai estourar uma bomba aí. Famílias equilibradas em Deus são famílias que não fazem questão de se expor, de mostrar que elas não são super-homens nem super-mulheres, mas que o sacrifício que elas têm feito e o que está dando certo, só está dando certo porque elas estão buscando em Deus, porque elas estão dependendo de Deus, porque elas oram, porque elas pagam preço, porque elas jejuam, porque elas abrem mão, muitas vezes, das suas próprias vontades para poder ter uma família equilibrada. E essa mensagem hoje, ela não é para você que está sentado, para você que está me assistindo. Ela é para todos nós, inclusive para mim, para minha esposa, para os nossos pastores, para os nossos líderes. Gente, andar certo dá muito trabalho. Cumprir o que Deus quer que a gente faça é descomunal. Mas se Abraão teve vitória, eu também posso, você também pode, sim ou não? Podemos, gente. E eu quero aqui ler uma frase para vocês que eu anotei, que eu aprendi há muito tempo atrás, que diz: quando não se tem visão de futuro, a visão de presente se deforma. Qual é a visão de futuro? Quando não se tem visão de futuro, a visão do presente se deforma. Por que é que tem no nosso meio, na nossa sociedade, tanta gente, se você perguntar, você quer fazer o quê? Ah, eu acho que eu quero fazer tal coisa. Ah, não sei. Pessoas extremamente inteligentes, mas não têm visão de futuro. Sabe por quê? Porque a visão do presente dela está vazia. Está vazia. A gente vem para a igreja porque os pais da gente vêm. A gente vem para a igreja, salvo alguns, né? A gente ora porque o pai da gente manda orar, porque a mãe da gente manda ler Bíblia. Minha mãe dava dinheiro para os netos, R$5, R$10, para os netos lerem a Bíblia. Tem neto que está firme, tem neto que está tocando o terror. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. E viver processos dá trabalho. A vida é muito longa para você casar com uma pessoa e até ficar velhinho do lado dela. É muito tempo, gente. Com uma pessoa que tem uma criação totalmente diferente da tua, sonhos diferentes dos teus. Ou seja, é impossível dar certo se não houver um olhando no olho do outro e falando: vamos fazer dar certo esse processo. Não vai muito longe, não. Muitos de nós aqui somos provas disso. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem separado 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. O Senhor tem separado pessoas que falam: custe o que custar, igual minha mãe fala, eu morro com o dente grudado na parede, mas eu não largo Jesus.
Eu nunca vou abandonar o meu Jesus. A minha mãe não gosta de conversa fiada, não gosta de mentira, não gosta de gente que faz coisa errada. Minha mãe tem nojo de coisas erradas. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a andar com Jesus e ela falou: se vocês não vivenciarem a mesma coisa, pode ser crente, pode andar de terno e gravata, pode fazer o que for, pode ter curar pessoas, impor as mãos sobre pessoas. Se vocês não se converterem de verdade dos seus pecados, um dia vocês vão se encontrar com Jesus e ele vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não foste me visitar, estava nu e não me vestisse, estava enfermo na prisão e ninguém me visitou. Andar com Deus, ter vida com Deus, ter família equilibrada, ter vida equilibrada. Para começar, para tu ter família, tu tem que começar em você tendo equilíbrio, senão nem tua família te aguenta. Você que é novo, que está começando tua história, é agora que tu tem que começar a ter equilíbrio, agora. Se for olhar para os pais de vocês, olha o tanto de deformidade que tem na vida dos pais de vocês. Teve várias. Minha mãe errou um monte tentando acertar. Por quê? Já veio do desequilíbrio dos pais dela. Eu preciso buscar o equilíbrio, e esse equilíbrio só vem através da sabedoria que está na palavra de Deus. Só Jesus pode mudar a minha história, só Jesus pode me dar uma família de sucesso. Tem gente buscando de tudo que é forma ter família de sucesso, e ainda tem uns que acreditam que sucesso é ter dinheiro. É muito bom ter dinheiro, mas o seu dinheiro nas mãos de Satanás, ele te arregaça todinho, destrói tua vida todinha, e quando você vê, você está lá arrombado na vida, e vê as pessoas tendo sucesso, gente simplesinha, com sucesso na vida. E o que é sucesso, gente? É ter uma vida pautada nas promessas de Deus, e ver as promessas se cumprindo. Isso é sucesso em Deus. Quem aqui é filho de médico? Tem alguém aqui que é filho de médico? Você é médica? Engraçado, né? Poderia ter sido, né? Quem é filho de mecânico? Tem aqui. Quem é filho de mecânico? Você é filho de mecânico? Você também é? Você é mecânico? Você é mecânico? E seu pai é mecânico, né? Pois é. Teve gente que seguiu o modelo do pai. Teve gente que talvez é mais inteligente do que o pai, do que a mãe, mas não seguiu. Por que será? Porque por mais que existam profissões nobres, alguém aqui é filho de pedreiro? Você é pedreira? Você é pedreiro? O que mais? Teu pai era pedreiro? E você é pedreiro? Seguiu o modelo do pai. Quem aqui é filho de pastor? Você é pastora? Ainda não, né? Quem mais é filho de pastor? Eu não sou filho de pastor, e hoje Deus me constituiu um pastor. E o que mais existe são pessoas que seguiram a profissão dos pais ou não, e no entanto estão com as suas vidas totalmente desequilibradas. Por quê? Porque por mais que os teus pais te ensinem o que é certo, o que não é certo, as coisas só vão dar certo para você se você tiver em Deus o equilíbrio. Se você tiver em Deus a constância de não desistir no meio do caminho, porque está difícil, porque não está fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Abraão, ele aguardou em Deus a promessa. Quando Deus fala para ele, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão, ele edifica um altar para Deus, porque Deus falou para ele que ia fazer dele uma grande nação. Ele já era grande nação? Não. Mas ali ele já edifica um altar a Deus. Ou seja, Abraão, ele marcou ali uma promessa que Deus fez para ele, certo? Aí, isso é no capítulo 12. Só lá no capítulo 21, deixa eu ler aqui, ó. Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Diz assim: Isaque nasceu
Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Ou seja, muitos anos depois que Deus falou para Abraão que ele seria uma grande nação, o tempo passou, ó. Quando Deus falou com Abraão, ele tinha ainda 67 anos, ainda não, já era muito. Passaram-se muitos anos, aí Deus pega e dá a promessa que é o filho que Deus falou que daria para ele, para Abraão. Abraão, ele ouvia a voz de Deus, porque se ele não ouvisse, ele já tinha feito outro monte de coisa. Mas ali, a Bíblia fala que quando chega Isaac, antes de Isaac chegar, Abraão teve um filho. Como era o nome dele? Ismael. Ismael era filho de Sara? Não. E a mulher de Abraão, Sara, ela ficou incomodada com aquilo. E a hora ela fala: Abraão, dá um sumiço com essa mulher Agar e com esse filho Ismael. Some com esse menino daqui, porque ele não vai ser teu herdeiro. E Abraão escutava a voz da esposa. Olha aí um sinal de equilíbrio na família. Escutar a voz da esposa. Quando Abraão escuta a voz de Sara, ele chama Agar e fala: filha, você precisa seguir viagem, porque senão vai me dar problema aqui com a minha esposa. O negócio já não está muito legal. Então toma aqui dinheiro, toma aqui roupa, toma aqui suprimento. Vai, que Deus te abençoe. Leva Ismael. E ela vai. E o tempo passa, e a Bíblia fala que um dia o dinheiro acabou, o suprimento acabou, e tudo aquilo que Abraão tinha entregue nas mãos daquela mulher para ela cuidar do filho, acabou. O que eu aprendo com isso? Às vezes, você acha que você ajuda muita gente, você acha que você abençoa as pessoas, você acha que é você que está dando conta do recado, é tu que dá conta de abençoar a igreja, é você que abençoa sua família, sua parentela. Mal sabe você que tudo que você gerar, uma hora pode acabar, porque você não é o dono do ouro e da prata, só Deus é. E para mostrar isso, quando acaba tudo ali, o dinheiro, a comida, aí Ismael começa a chorar debaixo de uma árvore, e Agar sai de perto dele e vai lá para outro canto para falar assim: meu filho vai morrer, porque acabou o suprimento, ele vai morrer de fome. Só que na hora que ele estava chorando, Deus escutou a voz de Ismael, e ele fala: teu filho não vai morrer não, pode ir lá e buscar o menino, porque esse menino também vai prosperar. O que Deus fala para você? Às vezes você vê pessoas no seu meio, gente à sua volta que já prosperou primeiro que você, que as coisas deram certo para as pessoas, e você acha que você ficou para trás. Deus fala para você: quem foi que te chamou? Fui eu que te remi, você é meu filho. Ele não era o primogênito de Abraão, mas ele era filho. Deus fala para você: você também é meu filho. Talvez você está vendo que as coisas não estão do jeito que você sonhou, mas Deus está falando para você: eu não me esqueci de você, eu estou escutando as tuas lágrimas, e eu estou vindo em teu favor, e eu também vou te levantar, e eu vou te prosperar, e eu vou fazer de você também uma forte nação. Foi o que Deus fez na vida de Ismael. Então alegra o teu coração, não importa como as circunstâncias estão, não importa se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, não importa se a tua conta bancária está cheia ou está vazia. O que importa é que se Deus prometeu, e se você se sente filho, a provisão de Deus vai chegar, e Ele vai te levantar no meio do seu deserto. Confia na palavra de Deus para a sua vida. Não importa, não é homem que é o teu provedor, não são homens que são o teu resgatador. Assim como Boaz já foi resgatador, no nosso caso, o nosso resgatador é Jesus. Ele é que tem escrito a nosso respeito. Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E por fim, Abraão, lá em Gênesis 22, eu quero ler esse texto para a gente encerrar. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque,
seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com um jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o próprio filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A palavra de Deus, ela é uma só, para você e para mim. Eu queria te pedir, fique de pé no seu lugar essa noite, por favor. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui está o segredo para ter uma família equilibrada. Quer ouvir a maior história de sabedoria da terra? Tenha intimidade com o Senhor. Aprenda a conhecer a voz de Deus. Aprenda a saber quando é Deus que fala e quando é Satanás que usa as pessoas para falar com você e entortar mais ainda a tua família. Quantos já tiveram por um fio de cabelo para perder suas famílias? Pela misericórdia de Deus ainda estão? Quantos estão com seus filhos totalmente cheios de hábitos que não foi você que ensinou? Está faltando a presença de Deus na tua casa. Está faltando a presença de Jesus no teu lar. Está faltando a voz de Deus falando para você. Todas as nações da terra serão benditas, porquanto obedeceste a minha voz. Quão difícil tem sido para você obedecer à voz de Deus? Talvez está difícil porque você não tem hábito. Tudo que vira hábito, vira comum. Quando eu prefiro ouvir a minha voz, a minha vontade, fazer do meu jeito, e as coisas continuam dando erradas, nós estamos aqui essa noite para pedir: Espírito Santo, precisamos da tua sabedoria, Pai. Abraão teve vitória e foi aprovado porque ele conhecia a voz de Deus. Quando Deus falou para ele: oferece teu filho em holocausto, ele obedeceu. Quando ele falou: para e não estendas mais a tua mão contra o teu filho, ele também obedeceu. Mas quando ele olha para o lado, a provisão estava lá, o cordeiro. Ele foi lá
e matou aquele cordeiro. Aquele cordeiro, ele já simbolizava Jesus, que um dia viria para nos salvar. Simbolizava o Cristo Redentor das nossas vidas. E quando ele mata aquele cordeiro naquele holocausto, ali simboliza Jesus morrendo por amor de nós, para mudar a nossa história. Nós estamos aqui essa noite porque nós acreditamos que Jesus Cristo ainda é o Senhor de todos os tempos, e Ele pode mudar as nossas vidas e nos ajudar a construir uma família dependente da sabedoria que vem do céu.